Sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Bruno Alves. Se você não é inscrito, já clique no botão de inscrever, ative o sininho para receber notificações, já deixa aí o seu like, o comentário, a participação de vocês é muito importante. Esse vídeo é uma pequena pincelada, né, no famoso físico holandês, o Verlaine. O Verlaine desbancou Einstein e Newton com a sua teoria da entropia, né? Teoria que desbanca Einstein e Newton passa em teste com sucesso. A matéria não é nova, mas eu quis trazer isso porque eu ainda vejo nos comentários muitos doutores de internet dizer que sabem tudo de gravidade, né? Que entendem tudo, que podem provar a gravidade com energia eletrostática, com tensão superficial. E os maiores cientistas do mundo, PhDs, não conseguiram ainda testar a gravidade em laboratório, né? Então, por isso a matéria diz claramente: teoria que desbanca Einstein e Newton passa em teste com sucesso. Justamente coisa que a gravidade e a relatividade não passaram. Ideia testada por pesquisadores também elimina o conceito de matéria escura. Olha só, hein? Pesquisadores do Observatório Leiden, na Holanda, estão deixando Einstein e Newton um pouco desconfortáveis em seus túmulos. Que um estudo publicado no Monthly Notices of the Royal Astronomical Society desafia não só as ideias dos físicos famosos, como também descarta o conceito da matéria escura. Para entender o estudo polêmico, antes é preciso lembrar da importância dos dois. Aí a matéria vai dizer, né? De Isaac Newton, a importância de quê? De quê? Importância a gente fala de Tesla, de Faraday, né? De Ohm, de Coulomb, né? De cientistas de Maxwell. Falar mesmo, com toda a sua ganância, o Thomas Edison, tecnologias que nós usamos hoje, tecnologias que eu estou aqui podendo fazer esse vídeo para vocês. O que a relatividade e a gravidade trouxe de benefício para nós, do ponto de vista tecnológico, hein? Nada, né? Zero. Mas eles querem dizer isso aqui, né? Estas ideias são tão importantes que são usadas até hoje, seja em lançamento de foguetes, para isso. Som espacial, sim, né? Foguete não vai a lugar nenhum, para dizer que o som Star Trek existe, essas ideias são, né? Agora, para uso do GPS, fala sério, GPS não tem nada a ver com isso. Né? GPS é lá, os aviões em grande altitude tiram as fotos, depois vai para um programa de computador e aí, através das antenas, da triangulação de antenas, você consegue utilizar o GPS no seu carro. Se você se afastar muito das antenas, seu GPS para de funcionar, não funciona na Antártida. Então isso tudo é história da carochinha. O problema é que, por mais geniais que as teorias clássicas sejam, elas não conseguem explicar tudo. Elas falham miseravelmente ao serem aplicadas ao mundo subatômico. Por exemplo, o mundo das partículas, muito menores do que o átomo. Esses modelos gravitacionais só fazem sentido entre corpos muito gigantes. Não faz sentido. Não faz sentido no mundo subatômico e não faz sentido nos corpos grandes. Ok? Porque não pode ser testado em laboratório. Que existem deformações no tecido do espaço-tempo. A matéria tenta trazer isso, né? Mas vamos lá, para a ideia do Verlaine, tá? Aí, o Eric Verlaine, especialista em teoria das cordas da Universidade de Amsterdã. De Verlaine a teoria da gravidade alternativa, que foi testada com sucesso no Observatório de Leiden. Gravidade é o que eles deram o nome para a queda dos corpos, né? O fato que o corpo cai, né? Mas não a gravidade explicada por Newton e nem pela relatividade explicada por Einstein, ok? Então, o nome que ele deu foi entropia. Para ele, a gravidade não seria uma força fundamental da natureza. E não é, como as forças eletromagnéticas, as forças nucleares forte e fraca. Para Verlaine, o que faria os corpos obterem uns aos outros não seria a deformação do espaço-tempo, mas a tendência que as coisas têm de se espalhar por aí de forma caótica. Uma tendência conhecida como entropia. Sim, basicamente, o que o Verlaine está tentando explicar, e já desbancou a gravidade, como está dizendo a matéria, já desbancou, ele passou em alguns testes. O que ele está querendo dizer é simples: densidade, flutuabilidade e depende do estado da matéria, obviamente. A queda dos corpos depende muito do estado que a matéria esteja, entende? E além, claro, da densidade e flutuabilidade. Aí eles testaram, né? Aí tá falando aqui, aí vai usar a densidade de galáxias. Mas o mais interessante da matéria, tá? É claro que o cara também acredita que a Terra é um globo, que existe galáxias, que o universo é isso tudo, a gente sabe disso. Mas o que eu tô querendo dizer é que a teoria dele passou em experimentos. Não estou falando que a teoria dele está correta, está completa, mas ela passou em alguns experimentos, coisa que a gravidade e a relatividade não fizeram. E eu vejo tantos doutores aí que entendem tudo e acham que a gravidade é uma deusa, é uma religião que não pode ser questionada aí. Ó. Um físico holandês provou que pode ser desbancada sim.
Ciência é isso. Ciência é a arte de questionar, entende? Então, assim, o que eu estou querendo dizer com esse vídeo é que não existe lei na ciência, ok? Lei, se existe lei, já não é mais ciência, é dogmatismo, é cientificismo, ok? Então, só para calar a boca desses doutores da internet, que entendem tudo de gravidade, relatividade, não, vocês não entendem nada. Elas não passam em testes nenhum. Já, por exemplo, uma teoria aqui do Verlaine passou em alguns testes, coisa que a gravidade e a relatividade não faz. Entende? Estou falando que a do Verlaine é uma lei, é perfeita? Não. Mas ele, com os testes, desbancou as duas outras. Entende, galera? Então é isso, né? Era só um recadinho que eu queria dar para quem não sabe dessa informação ainda. E nós vamos falar sobre alguns problemas com a teoria da gravidade ou lei da gravitação universal, como vocês preferirem. Apenas alguns problemas sobre a gravidade de forma bem resumida. O graviton, em substituição à curvatura do espaço-tempo, é uma partícula elementar hipotética, ainda não descoberta, que seria responsável pela transmissão da força da gravidade na maioria dos modelos da teoria quântica de campos. Se o graviton existir, ele deve ter uma massa de repouso zero, segundo a mecânica quântica. Muito estranho a partícula elementar da gravidade não ter sido descoberta até hoje, ainda mais considerando que o fóton, que é a partícula elementar mediadora da força eletromagnética, foi descoberto há mais de 1,5 séculos. Só este fato já leva a sérios questionamentos. Temos também o problema da constante G de Newton. Aqui estou falando da constante G maiúsculo e não do G minúsculo, que é apenas a aceleração de um corpo em queda e não tem nada a ver com gravidade. Ele pode ser explicado por inúmeras outras teorias. Então, temos um grave problema com a constante G maiúsculo de Newton, que não é nada constante, e sim uma média de várias medições divergentes. Trata-se de uma das constantes, entre aspas, físicas, cujo valor é menos preciso. Na realidade, o seu valor é tão variável, mas tão variável, que se utiliza aquele recomendado pelo CODATA, Comitê de Dados para a Ciência e Tecnologia. Nós temos um valor convencional que é recomendado por um comitê. Eles sentam ao redor de uma mesa e definem na canetada. Enquanto as partículas quantizadas, que transmitem as forças forte, fraca e eletromagnética, são tão poderosas que ligam a matéria aos átomos e podem ser estudadas em experimentos de mesa, os gravitons são individualmente tão fracos que os laboratórios não têm a menor esperança de detectá-los. A busca pela teoria completa da gravidade quântica foi frustrada pelo fato de que as propriedades quânticas da gravidade nunca se manifestam na experiência real, ou seja, nunca sai da mera hipótese. Segundo Daniel Harlon, professor de física e pesquisador de gravidade quântica do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, mais conhecido como MIT, realmente não faz sentido tentar ter uma teoria em que parte da física é quântica e a gravidade é clássica. Os argumentos teóricos contra modelos quânticos e clássicos mistos são fortes. Fecha aspas. Isto foi dito por um professor de física do MIT. Quem não concordar, fique à vontade para questioná-lo. Estou deixando aqui na tela, inclusive, o e-mail e o telefone dele. Agora vamos falar especificamente sobre alguns problemas da gravidade de Newton. Eu vou usar o próprio modelo globo para refutar a gravidade. Item 1. Assume que alterações na força gravitacional são transmitidas instantaneamente quando a posição dos corpos gravitantes muda. Porém, isso contradiz o fato de que existe uma velocidade limite a quem podem ser transmitidos os sinais, que seria a velocidade da luz no vácuo. É claro que estamos refutando o modelo com os próprios dados do modelo globo. 2. O pressuposto de espaço e tempo absolutos contradiz a teoria da relatividade especial de Einstein. 3. Prediz que a luz é desviada pela gravidade apenas metade do que é efetivamente observado. 4. Não explica buracos negros. 5.
de acordo com a gravidade newtoniana, com transmissão instantânea de força gravitacional, se o universo é euclidiano, estático, de densidade uniforme, em média positiva e infinito, a força gravitacional total num ponto é uma série matemática divergente. Em outras palavras, para simplificar, a gravidade newtoniana é incompatível com o universo com estas propriedades. Então, a gravidade de Newton tem mais furos que um queijo suíço. E quanto à gravidade de Einstein, será que resolveria esses problemas? Será que ainda havia esperança para a gravidade? Bom, para Einstein, a gravidade é resultado da curvatura do espaço-tempo, que regula a movimentação de todo objeto. A gravidade de Einstein nunca funcionou com mecânica quântica, que lida com o nível extremamente pequeno, o que, como já vimos, não foi solucionado até hoje. Para complicar ainda mais a situação, na década de 1930, os astrônomos começaram a observar supostas galáxias inteiras como corpos celestes. E perceberam que, nesta escala, ou seja, na escala de grandes corpos, as contas propostas por Einstein também não batiam. A força de atração era muito maior do que deveria em relação à quantidade de massa encontrada. A diferença era tão absurda que implicava na inviabilidade total da teoria da relatividade geral. Sem contar que o Einstein ele tenta explicar curvatura do vácuo. E não tem nada no vácuo para ser curvado. Com isso, para tentar salvar a teoria que estava naufragando, os cientistas criaram uma outra teoria, partindo da premissa de que as observações astronômicas das interações gravitacionais das galáxias e aglomerados apresentavam duas presenças que ainda não haviam sido previstas ou detectadas, mas que, no entanto, estavam lá. Ou seja, para tentar salvar uma teoria furada, que já estava praticamente morta, não tinha salvação, eles criaram uma outra teoria ainda mais mirabolante. A primeira seria a matéria escura, responsável pelo excedente gravitacional claramente detectado, e a sua contraposição à energia escura, responsável pela suposta expansão do universo. Contudo, recentemente uma série de artigos refutando a matéria escura e a energia escura foram publicados no The Astrophysical Journal. As matérias, resumindo os artigos científicos, podem ser acessadas no Newsweek, Daily Mail e EFL Science. No EFL Science, a matéria está com o nome New Physical Theory Explains the Universe Without Dark Energy or Dark Matter. Estou colocando a fonte aqui e vamos acessar esse artigo. Assim sendo, a gravidade, que nunca chegou perto de ser provada, acabou sepultada por completo. Eis aqui o artigo, já com a tradução automática. Nova teoria física explica o universo sem energia escura ou matéria escura, sendo que a gravidade dependia da existência de 85% pelo menos de energia escura e matéria escura. Entre 85% a 90% dessas invenções. Então tem um professor, André Maeder, professor honorário da Universidade de Genebra, na Suíça, que ele propõe uma maneira de abandonar o modelo do universo escuro. Nós sabemos que esse universo é totalmente falso. A Terra é plana, coberta por um domo, e todo o cosmos que podemos observar pertence ao céu da Terra. Como nada é tão ruim que não possa piorar, cientista holandês confronta Newton e diz que a gravidade não existe. O físico holandês Erik Verlinde, professor da Universidade de Amsterdã, diz em um estudo recente que a ciência tem olhado para a gravidade de maneira errada. Para mim, a gravidade não existe, diz Verlinde. Então aqui estamos diante de um professor de física da Universidade de Amsterdã, na Holanda, afirmando categoricamente que a gravidade é mera ilusão. É muito engraçado ver bolistas defendendo esta teoria quando nem mesmo os físicos se entendem. Mesmo vários físicos, inclusive muitos concordaram com ele, como a gente pode ver mais abaixo no artigo, não sabem explicar essa teoria, inclusive discordam dela. Mas aqui nos comentários vão ter pessoas defendendo o que é um completo absurdo, é algo sem o menor sentido. Porém, como o meu canal defende a Terra plana, eu vou fazer algo
em prol dos bolistas. Tem muitos adoradores da bola inscritos aqui no canal. Talvez 10% dos inscritos são adoradores da bola molhada giratória conversível. Portanto, para ser justo, eu vou trazer o maior ídolo deles para defender a questão da gravidade, da matéria escura e da energia escura. Vou trazer nada mais, nada menos do que Neil deGrasse Tyson, que é um astrofísico, escritor e divulgador científico americano, diretor do Planetário Hayden no Centro Rose para a Terra e o Espaço e investigador associado do Departamento de Astrofísica no Museu Americano de História Natural. Então eu vou dar a oportunidade para ele refutar tudo que eu falei até agora e ele vai explicar para vocês exatamente como que funciona a gravidade, o que é a gravidade, o que é a matéria escura, como que tudo funciona, pois eu quero ser justo e dar espaço aqui para os meus opositores. Então por hoje é só, fiquem com a palestra do Neil deGrasse Tyson, que ele vai tentar me refutar. Um abraço a todos, fiquem na paz e na proteção do Eterno. Amém. What is gravity? You have no idea. Okay, next question. What is gravity? You have no idea. Okay, next question. And by the way, this is called gravity. Dark matter, dark energy. We don't know what dark matter is. It's 85% of the gravity of the universe is dark matter. It's something we don't know what it is. So we just call it dark matter. We don't know what. The universe has some pressure in the vacuum that's making it accelerate in its expansion against the wishes of gravity. We don't know what that is either. We call that dark energy. This sounds like we know something. We don't. I could call this Fred and Wilma, okay? It doesn't matter. We are dumb, stupid about what these two things are. So everything we know about the universe, what we're made of, galaxies, stars, planets, that's all right here. So according to this chart, we are 96% stupid. You're happy about that, apparently. I don't know what that means. You know, are you applauding my honesty? Are you applauding? You're celebrating the stupidity of our species?